Pessoal, dando continuidade à nossa toalha cisne, aqui está mais uma etapa, a última etapa, onde nós vamos fazer o cisne agora. Eu começo pelo corpo, fazendo 53 correntinhas. E vou voltar em cada uma dessas 53 correntinhas, eu farei um ponto baixo. Como vocês podem ver, eu já adiantei aqui um pouquinho, fiz um ponto baixo em cada uma das 53 correntinhas. 52 na verdade, né, porque a gente volta uma. Aqui, no final, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e retorno novamente fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo aqui. Agora será ponto baixo sobre ponto baixo. Agora a gente já começa a fazer as diminuições. Então, eu já adiantei novamente esta carreira, ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui no final, eu paro no quarto ponto baixo. Então, vão ficar de fora 1, 2, 3. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e retorno fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, esta é a nossa primeira diminuição, vai ficando assim. Aqui do outro lado, novamente, eu conto 1, 2, 3 e paro aqui no quarto ponto, deixo esses aqui de fora, uma correntinha, viro novamente. Volto fazendo ponto baixo. Ficou assim, este lado. E o primeiro que nós diminuímos. Eu estou adiantando bem, só estou mostrando para vocês as laterais, porque é só ponto baixo mesmo, não tem segredo. Então, aqui, para vocês irem acompanhando, eu já estou com 3 degraus aqui. E volto fazendo ponto baixo. Adiantei mais um pouquinho. Novamente, tenho 3 degraus aqui. E do outro lado também. Agora eu vou adiantar bastante, eu vou chegar até a última etapa aqui com os pontos baixos, para mostrar para vocês com quantos degraus a gente vai ficar. Vou dar uma adiantada, então você vai trabalhando assim, sempre deixando os 3 últimos de fora, formando esses degraus aqui, tá bom? Cheguei na última carreira, agora eu consigo mostrar para vocês como ficou. De um lado, eu tenho 6 degraus, do outro lado, 6 degraus também. A primeira aqui ficou assim mesmo, ela ficou um pouco mais fininha, é assim que fica. E aqui na última carreira, eu fiz o 6º degrau aqui e vim até a metade do meu trabalho, porque nós vamos costurar o corpo assim. Então, eu fiz aqui 10 pontos baixos, paro aqui no meio, faço uma correntinha, viro, aqui no segundo ponto baixo, eu faço um ponto baixo, no próximo eu faço meio ponto, e nos demais eu faço ponto alto. Esses pontos aqui que eu estou fazendo serão a base do cisne. Volto aqui com ponto alto,
Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos, 5. Agora, eu faço meio ponto, mais um meio ponto, e por último aqui, eu farei um ponto baixo, pegando aqui o meu primeiro ponto baixo que eu tenho, com o ponto baixo lá do outro lado. Então, nós vamos unir agora. Acho que eu tô pegando errado aqui. Opa, é aqui. Aqui. Então, eu dobrei o meu trabalho. Deixo esses pontos altos que eu fiz aqui, vai ficar aberto assim mesmo, porque depois que eu encher o meu cisne com fibra, aí que eu vou costurar. Então, eu vou retornar aqui fechando o corpo do cisne com ponto baixo, pegando os dois lados. Então, eu vou voltar aqui, unindo os dois lados com ponto baixo. Então, ficou aqui, ele vai ficar aberto e eu estou fechando. Eu poderia costurar, só que eu prefiro fazer assim com ponto baixo mesmo. Quando eu chegar no final, eu já tenho um aqui um pouquinho adiantado, no final ele vai ficar assim. Vai ficar essa pequena diferença aqui, mas não tem problema na hora que a gente costurar, daí ele acerta. E eu deixo sobrando para costurar 35 centímetros de linha. Passando agora para a asa, de novo eu já adiantei. A asa eu comecei com 24 correntinhas, já fiz um ponto baixo em cada correntinha. Chegando aqui no final, eu não fiz nenhuma diminuição e estou voltando, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo novamente. Aqui do outro lado a mesma coisa, ainda não diminuí. Novamente, ponto baixo sobre ponto baixo. Por enquanto, os dois lados estão iguais. Agora, a gente começa a diminuir já. Cheguei aqui no final, deixo de fora 3 pontos da carreira anterior, faço uma correntinha, viro, e não vou fazer aqui na primeira, como eu estava fazendo no corpo. Eu pulo este e faço um ponto baixo no próximo. E volto, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Para fazer a asa, só um lado, como eu já falei, é que tem diminuição. Então, eu vou fazer tudo isso aqui de ponto baixo. Quando chegar aqui, não vou diminuir, vou virar o meu trabalho. E quando eu chegar aqui, que eu farei diminuição novamente. Vou adiantar mais uma vez. Vai ficando assim a asa. Terceiro degrau, faremos um total de 5 degraus. Já mostro para vocês finalizadas esta asa. Terminados os 5 degraus aqui, eu parei aqui nesta parte reta e eu vou contornar aqui. Primeiro faço um ponto baixíssimo e venho até o último ponto ali, fazendo ponto baixo. Preciso fazer 2 asas, né? Com certeza. Senão meu cisne vai ficar com uma asa só, não vai ficar legal, né? Então, uma já está pronta, preciso fazer mais uma para poder costurar no corpo do cisne. Aqui, eu preciso deixar também para costurar, pode ser 20 centímetros.
é suficiente para a gente costurar. Feitas as duas asas, nós passamos agora para o pescoço. O pescoço, eu fiz 26 correntinhas e mais uma vez ponto baixo em cada uma das correntinhas e nas demais carreiras ponto baixo sobre ponto baixo. Para fazer o pescoço não tem diminuição de ponto nem aumento, serão 6 carreiras, todas elas com a mesma quantidade de ponto baixo. Já fiz aqui as 6 carreiras, sem diminuição e sem aumento. Deixei 35 centímetros de linha para costurar. E aqui, deste lado, eu amarrei a linha laranja. E farei aqui 4 pontos baixos. Aqui eu vou fazer o bico do cisne. 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e faço ponto baixo aqui novamente. Agora eu vou diminuindo. Fiz 3, correntinha. Aqui serão 2. Mais uma correntinha. E por último, um ponto baixo. Deixo um pouquinho de fio para costurar e arremato. Agora eu preciso fazer os olhos. Eu peguei um pedacinho de barbante preto, barbante, linha preta que você tem aí. Passei na agulha para costura, né? E vou ver aqui aonde que eu vou posicionar os olhos do meu cisne. Para facilitar, é bom você enrolar ele aqui um pouquinho, porque nós vamos costurar desta forma. A gente vai enrolar assim para costurar. Então, eu vejo aqui mais ou menos qual espaço que vai ficar sobrando. Vai ser aonde eu vou fazer o olhinho do meu cisne. No caso aqui, eu acho que vai ficar bom se eu colocar aqui. Passei, e aqui eu vou fazer um nozinho bem próximo da cabecinha dele aqui, ó. Mais próximo que você puder. Caso você queira, você também pode pôr miçanga, aí fica a seu critério. Fiz um nozinho, acho que dá pra visualizar. Aí, eu vou colocar a agulha bem próximo aqui. Vou passar pro outro lado. Olha, formou o olhinho. E vou ver aqui, do outro lado, aonde que eu vou fazer o outro olhinho, mais ou menos na mesma altura que eu fiz esse. Puxo o fio e novamente aqui eu vou fazer um nozinho, que esse nozinho é o que vai formar o olho do meu cisne. E de novo, pegou uma parte branca ali. De novo, eu introduzo a agulha aqui, bem próximo. E vou amarrar. Então, essa parte que eu vou fazer o nó, ela vai ficar escondida aqui dentro daí. Só dar um nozinho para segurar e posso cortar. Eu prefiro fazer assim antes de costurar, porque daí fica bem mais fácil de esconder as sobras. Ainda com o fio preto, a gente precisa fazer aqui o detalhe aqui sobre o bico do cisne.
Então, a gente vai passar, só passar assim com o fio preto, costurando mesmo, dos dois lados, para formar esse detalhe que o cisne tem aqui em cima. Também fazendo isso é só amarrar na parte de trás, dar um nó para finalizar. Esse detalhezinho aqui da cabecinha dele. Bom, agora eu passei a agulha na parte branca do pescoço do cisne. Eu vou costurar agora. Para costurar, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu enrolo ele bem, deixo bem firme. E aí, eu venho passando a agulha, costurando aqui. Sempre que eu for costurando, eu vou enrolando aqui, prendendo bem, porque daí ele vai ficar bem firme e não vai precisar de enchimento no pescoço do meu cisne. Tá? Vai fazendo isso até chegar aqui na cabeça dele. Já adianto. Já está costurado o pescoço. Agora, nós vamos finalizar aqui a parte lá. Só costurar aqui o bico do cisne para que ele fique neste formato aqui, tá? Pronto, já costurei. Agora, eu preciso pegar novamente a linha branca para fazer com que o pescoço fique neste formato aqui. Eu peguei 45 centímetros de linha, dobrei, passei na agulha e vou colocar aqui por baixo do pescoço do meu cisne. Passo aqui, eu vou passar a agulha aqui dentro. E agora eu só preciso passar este fio por aqui, ó. Vou passando bem, ponto bem grande mesmo, olha. Passo longe a agulha. Eu só preciso trazer o fio até a outra ponta do pescoço. Vou passando aqui. Aí, quando chegar aqui no final, eu vou puxar o meu fio. Vou puxar, porque daí, quando eu puxar, ele vai fazer este formato aqui. Então, eu puxo bem, depois é só dar uma arrumadinha assim. Puxo até onde eu achar que é suficiente. E amarro para ele não voltar. Fazendo assim, eu não preciso pôr arame aqui dentro, enchimento, nada. Ele vai ficar no formato que eu preciso, sem precisar de arame ou enchimento, alguma coisa nesse sentido. Aí você vem arrumando aqui. E depois, nós vamos costurar aqui no corpo do cisne. Lembra que a gente deixou sobrando aqui, né? Então, vamos fazer a costura agora. Então, eu venho pegando os dois lados, novamente costurando, pego este lado e o outro também, até chegar aqui. Quando chegar aonde fica o pescoço do cisne, por enquanto eu costuro sem enchimento, não coloco a fibra ainda.
eu encho com fibra acrílica. Aí eu vou costurar o pescoço quando chegar ali no meio do trabalho. Então, eu parei aqui, deixei este espaço. Vou arrumar aqui o pescoço do cisne e vou costurar aqui. Após costurar o pescoço, eu vou colocar fibra aqui dentro, pela parte de baixo, onde eu deixei sem costurar, né? Depois de encher de fibra, a gente costura aqui. Aqui é onde a gente fez aqueles pontos altos, né? Nós vamos unir aqui com a agulha de costura para fechar o corpo do cisne. Feito isto, nós pegamos as duas asinhas. Eu não vou mostrar, não vou costurar aqui para não prolongar muito o vídeo, mas olha, você vai costurar de um lado e do outro do cisne. Ficando ele pronto, é só costurar na nossa toalha daí. Espero ter ajudado. Um bom trabalho a todas. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, para que assim a gente possa estar cada vez produzindo mais vídeos para tentar ajudar vocês. Deus abençoe a todos. Até a próxima.